é muito recente, extremamente recente, né? E ainda não completou essa chavinha de virar. Não. Mas eu acredito que, à medida que os velórios para os pets começaram a ser mais naturalizados, e não uma coisa bizarra, tem tornado um pouquinho mais aceitável que existe uma dor imensa e que sim, precisamos de rituais, de uma despedida digna, que existe um tratamento para essa perda cuidadoso. Mas eu lembro muito, assim, de pequena, que assim, o lugar de cachorro, na década de 50, 60, era lá no quintal, lá longe. Então, assim, a perda do cachorro, um cachorro que era, às vezes, de serviço, né? Ele estava lá para guardar a casa. E, enfim, recentemente, o cão, o gato, ele divide a cama com a gente. Ele está intimamente convivendo com a gente nas últimas décadas, e isso muda muito a configuração da nossa relação com ele. Então, essa mudança vem trazendo um reconhecimento do lugar que ele ocupa, não só na casa, mas no interno, no emocional da pessoa, no lugar interno de estrutura, às vezes, para algumas pessoas. Então, a perda de um animal que representa a rotina, a estrutura, é devastadora, e é mesmo. Então, a Sabrina comentou de muita solidão, né, na vivência desse luto e também nas decisões que ela precisou tomar, e essa é uma vivência assim, recorrente. Todos, acho que absolutamente todos os pacientes que me procuram com a questão do luto PET trazem essa narrativa da solidão, de não ter com quem dividir, da falta de compreensão e da dificuldade das pessoas lidarem com as suas dores, com a dor do outro, com a dor da perda, quanto mais de um pet. Então, a solidão, a culpa, solidão, são dois ingredientes assim que estão presentes em todos os enlutados pela perda PET. Em processo terapêutico, o que a gente tem que trabalhar bastante é o fortalecimento para o tutor conseguir enfrentar o mundo que não entende a sua dor. Então, a gente instrumentaliza mesmo o que dizer, como enfrentar, como você vai descer, e a coisa é bem prática mesmo, como você vai descer do teu prédio. Patrícia, eu fui agressiva com todo mundo. Eu fui agressiva com todo mundo. Eu falava você para falar, não é assim. Vamos pensar juntos nas estratégias, né? Não, e cada um vai como consegue. Então, mas assim, faz o quê? Que ferramenta que tem para a pessoa conseguir respirar no meio da dor, com vontade de chorar no meio do trabalho, e a pessoa fala, pega outro. Como faz? Sim, a gente discute como responder. Isso é um trabalho que fortalece o enlutado, porque cria uma barreira de proteção, para que essa dor não esteja tão vulnerável, né? Então, eu tenho, por exemplo, uma paciente que, diante dessa pergunta, ela é agressiva, ela é assertiva, ela falou, pega outro? Então tá, quando sua mãe morrer, você pega outra. Assim, pá! E ela se protegeu, né? Colocou o outro no lugar. Nem todo mundo tem essa característica. Então, a gente instrumentaliza desde vamos pensar num discurso oficial do que você quer falar sobre a perda do seu pet, até onde você quer ir, o que é confortável você dividir. Porque as pessoas são curiosas, são inadequadas, xeretas, elas ficam ali cutucando. E assim, eu valido também que a pessoa se respeite e diga, hoje eu não quero falar, hoje, por favor, não toque nesse assunto. Tudo depende de como a pessoa significa aquele evento, né? Então, tem desde um tutor que sente que está promovendo o bem, aliviando o sofrimento do seu animal, e que isso é um ato de amor supremo, abrir mão dele, pelo bem dele, então consegue ficar aliviado, mas essa é uma parte, diria que 30% dos pacientes que tem essa narrativa que conforta, né? Os demais têm culpa e têm ambiguidade nessa escolha, né, da eutanásia. Agora, cuidados paliativos estão entrando ainda muito devagarzinho, infelizmente. Falta muita informação. Mesmo na veterinária, é extremamente novo. E fica um pouco também aquela dúvida até onde ir, o que é digno, o que não é digno. Realmente, né, como Sabrina comenta, eu tenho uma amiga que ela é paliativista, é psicóloga também, e ela enfrentou uma opção pelo paliativismo que foi muito intenso do ponto de vista emocional para ela, porque o animal estava assim absolutamente indo embora de um jeito muito intenso, horrível mesmo, tem que falar.
Então, não é todo mundo que sustenta também. Está junto para ver o animal morrer, ver o animal naquele sofrimento, enfim, ele não está sofrendo dor, mas ele está com as manifestações de morte dele, que são intensas. A gente não tem uma cultura, uma educação para a morte para entender que ele vai acontecer isso, isso e aquilo. Falta muita informação ainda. Quando a gente tem, a gente enfrenta. E o papel do terapeuta no luto antecipatório é promover uma organização, um preparo para esse momento, que é difícil, muito difícil. A gente gostaria muito, né, que, claro, o nosso pet falecesse dormindo. Foi lá, pronto, foi embora, suave, tranquilo. Às vezes não é assim, né? Então, assim, é difícil. Todas as duas opções são difíceis. Então, normalmente, quem procura a terapia para um apoio para o luto pet são pessoas que têm um vínculo muito muito profundo com esse pet, às vezes e frequentemente a serviço de uma história desastrosa com seus vínculos primeiros. Então, histórias de abandono, histórias de até maus tratos, enfim. Então, assim, canalizam tudo para o animal. E quando esse animal vai embora, como eu falei, é o fim do mundo mesmo. Então, a pessoa se desorganiza de uma forma e, às vezes, tem antecedentes também, questões psiquiátricas envolvidas. São quadros bastante sérios, normalmente. Mas isso é uma fatia, né, dos pacientes que chegam assim por questões vinculares também anteriores. Os demais estão com dificuldades de processar, tem pouca empatia, pouco espaço para fala, então o próprio espaço terapêutico ali, os atendimentos, funcionam como um lugar que eu posso falar, posso chorar. Tem muitos homens de negócio, inclusive, que eles se permitem chorar ali, porque tem que segurar a onda no trabalho, tem que produzir. Então, essas pessoas procuram ajuda. Os grupos terapêuticos, os encontros de acolhimento, às vezes geram também um link assim para a pessoa, um estalo para ela falar, poxa, pode ser que me ajude, né, me acompanhar um pouco, porque esse luto está se estendendo muito, eu estou em intenso sofrimento, não sei o que fazer, me desorganizei. A eutanásia, normalmente ela gera culpa mesmo, um questionamento, depois fiz a coisa certa, não fiz, era a hora, não era, né, a serviço do que estava aquilo, fui na onda do veterinário, não procurei uma segunda opinião, uma terceira, mas uma eutanásia, quando ela, infelizmente, raros são os tutores que são enfáticos e dizem, eu fiz com consciência, sabendo, com propósito e tal. E isso alivia o luto, né, isso ajuda a organizar o luto de uma forma bacana. Mas a eutanásia ela é complexa, é complicada mesmo. E, assim, a religião entra nessa questão de um tabu, então, assim, é pecado, ponto, não vou fazer, meu bicho vai agoniar. Por isso que é super importante que o paliativismo cresça e que venha à luz como uma saída de humanidade nesse trato de fim de vida. Então, assim, as pessoas não sabem, infelizmente, a maioria ainda, né? E eu cuido de pessoas que ficaram na encruzilhada, resolveram não fazer e ficaram mal. Nem a eutanásia estava ok e nem outro tipo de tratamento.